Bom, a próxima palestra vai ser feita pelo João Henrique Andrade. Ele vai falar sobre Local Behavioral Solution to a Subcritical Fourth Order Equation. Bom, o João Henrique é um aluno da USP. Segue em frente aí, João Henrique, Universidade de São Paulo, tá? Obrigado, professor Mauro, pela apresentação. Tá baixo o som. Também. Também, obrigado, professor Mauro, pela apresentação, os organizadores. Conseguem me ouvir bem? Sim, estou ouvindo. Tá. Então, como o professor Mauro apresentou, eu vou falar um pouco hoje sobre o comportamento local para uma equação de quarta ordem subcrítica. Então, aqui está uma divisão do que eu pretendo fazer na palestra. Eu vou falar um pouco sobre o nosso problema, vou situar nossos resultados com a literatura existente, vou falar qual é o nosso teorema principal, vou tentar dar uma ideia da prova e finalizar com alguns resultados adicionais que nós conseguimos obter. Então, primeiramente, o nosso problema a gente vai considerar uma equação de quarta ordem. Eu vou denotar com essa anotação para indicar que é um problema de quarta ordem. Vai ser governado pelo bilaplaciano e o domínio vai ser uma bola furada no Rn. A dimensão aqui eu vou considerar maior ou igual que 5, porque a potência vai obedecer esse intervalo, vai estar nesse intervalo entre 1 e o expoente crítico de Sobolev de H2 menos 1, que é definido como sendo 2n sobre n menos 4. Certo? A primeira definição que eu queria falar é que a gente vai considerar soluções que estão explodindo quando o x se aproxima da origem. A gente vai chamar essas soluções de singulares e a gente vai dizer que o zero é uma singularidade não removível nesse caso. No caso contrário, a gente vai dizer que o zero é uma singularidade removível e que a solução é regular ou não singular. O nosso objetivo, de acordo com essa definição, basicamente vai ser classificar o que acontece com o comportamento local para soluções que são singulares desse nosso problema. Já é conhecido desse tipo de técnica que a primeira coisa que você tem que fazer para poder entender o comportamento local é estudar o problema limite, que é quando o R vai para infinito e, grosseiramente falando, a gente pode identificar isso aqui com o Rn menos a origem, o Rn furado. Então, esse aqui seria o problema limite para o problema que eu estou estudando, para o problema com R no lugar de infinito. E, bem, o que a gente gostaria de fazer primeiro é classificar as soluções desse problema, ou seja, fornecer exatamente a expressão para o que pode acontecer com soluções positivas dessa equação aqui. Então, situar um pouco na literatura o que eu estou falando, primeiro eu queria fixar essa anotação, que eu vou carregar pelo resto da palestra, que é o crítico inferior. Depois eu vou deixar bem claro porque eu estou dando esse nome, e ele vai ser n sobre n menos 4. Por organização, eu decidi dividir a literatura, na verdade, ela é dividida em 3 casos, que são os casos subcríticos, que é o caso entre 1 e esse expoente que eu defini, o crítico inferior, o caso exatamente igual a esse expoente e o caso onde você pode variar entre o crítico inferior e o crítico superior menos 1. Lembrando que isso aqui vai ser exatamente n mais 4 sobre n menos 4. Então, a divisão que eu tenho que fazer também é que a gente tem, no caso, 2 problemas. Tem um problema local, que é de fato o problema que eu estou interessado, que é quando o raio é finito da bola furada, que inclusive eu poderia considerar R por ser 1, por scaling, eu não precisaria realmente considerar R qualquer. E eu tenho um caso blow-up, que eu chamo, que é quando R é infinito, que é o problema no Rn menos a origem. Bem, para ambos os problemas, o C.S. Lin, em 1998, provou que as soluções são simétricas, radialmente simétricas, usando a técnica de Alexandrov, dos moving planes. O comportamento local, no entanto, ele estava quase completo. Ele foi fornecido nesse conjunto de artigos aqui do Soranzo, o Guo Wei-Zhou e o Yang, bem recente. E esses resultados basicamente dizem o seguinte: no caso que você tem o problema blow-up no Rn furado, bem, você tem um resultado clássico de Liouville, que se você tem a singularidade removível, ou seja, você está no Rn, e você tem um expoente subcrítico, então as soluções elas têm que ser nulas.
Se você considera singularidades não removíveis, bem, aí aparece o expoente crítico inferior e vai acontecer a mesma coisa se você tiver entre 1 e esse expoente crítico inferior, que lembrando é n sobre n menos 4. E caso você passe desse expoente crítico, você vai ter uma classificação. Então, na literatura, isso aqui é chamado de teorema de Liouville-Forte. Você garante que as soluções têm que ser nulas. Isso aqui é um teorema de Liouville fraco, onde você fornece a expressão explícita para uma solução global do problema. Uma vez que você tem essa solução global, você consegue estudar, você consegue, de fato, tentar classificar os modelos locais. A primeira coisa que você mostra é que as soluções elas são assintoticamente radiais, ou seja, elas vão convergir para a média da solução, ou seja, você vai ter radialidade. E, além disso, você vai ter essa classificação, que vai depender da potência agora que você está considerando. Ou seja, você vai ter que a solução vai se comportar como uma solução fundamental perto da origem, nesse range, entre 1 e o crítico inferior. Quando você passa do crítico inferior e você está abaixo do crítico superior, menos 1, você vai ter esse comportamento, que se você observar, basicamente, o que eu estou dizendo é que perto da origem, a solução se comporta como a solução do problema limite. Mas no caso exatamente igual ao crítico inferior, você não tem uma descrição completa do comportamento local. Você tem apenas uma estimativa superior que tinha sido fornecida por Sorans. Bem, então, só para contextualizar um pouco, eu vou falar do problema de segunda ordem associado e os resultados clássicos que já existiam para esse problema. Então, note aqui que eu estou mudando um pouco a notação, eu estou colocando esse 2 para indicar que eu tenho um problema de segunda ordem. Novamente, eu estou na bola furada e o P vai variar entre 1 e o crítico associado a esse problema aqui. A gente sempre tem que estudar o problema limite, como eu falei, que esse problema é S infinito, que é no Rn menos a origem. Então, aqui eu tenho um Laplaciano, a dimensão, no caso segunda ordem, tem que ser maior ou igual que 3, exatamente porque eu estou considerando o expoente crítico de Sobolev de H1. E, nesse caso aqui, a gente denota novamente o crítico inferior como esse 2 subestrela, e vai ser exatamente n sobre n menos 2, pelos mesmos motivos que a gente denotou o de quarta ordem. Então, os resultados clássicos que existiam na literatura é o resultado de Serrin, muito famoso, de classificação de singularidades removíveis, Lyons, Gibbs-Spruck e Aviles. Então, esse conjunto de artigos vão basicamente fornecer os dois resultados. Você tem novamente um teorema de Liouville para soluções regulares e subcríticas. Você tem um teorema de Liouville até o crítico inferior, e você tem uma classificação nesse intervalo, onde essa constante aqui, bem, ela depende da dimensão e da potência, e ela pode ser determinada. No caso da classificação, você tem o seguinte resultado, novamente as soluções vão ser assintoticamente simétricas, e elas vão ser classificadas dessa forma. Se entre 1 e o crítico inferior se comporta como a solução fundamental, depois elas vão ser aproximadamente a solução classificada no slide anterior, mas aqui você tem uma certa sutileza, porque tem uma mudança no termo de scaling que você está considerando. Você não tem mais uma potência apenas, você tem um termo logaritmo. E no resultado clássico de Aviles, ele consegue provar que ainda assim você tem, de certa forma, um modelo local melhor e uma mudança brusca de comportamento quando você considera esse expoente crítico inferior. Certo. Então, agora, depois de falar desses resultados preliminares, eu posso dizer qual é o nosso resultado principal. Primeiro, algumas observações é que eu defini o crítico inferior e eu falei que eu ia dizer depois o porquê. Você observa que ele é exatamente o maior expoente para o qual você consegue encontrar soluções que não são triviais. Outra coisa, se você lembrar do resultado que eu apresentei de classificação local, tinha uma informação faltando. Bem, se você compara o resultado que tem aqui para o caso segunda ordem, você observa que você, de fato, tem uma expressão assintótica. E você olha para o resultado associado de quarta ordem, que seria esse. E você tem apenas uma estimativa superior, você se pergunta se, de fato, essa estimativa assintótica pode ser provada. E, bem, acho que eu dei um spoiler agora.
porque esse tipo de comportamento ele já tinha sido previsto por Soranzo, e o spoiler é que basicamente a gente vai ficar interessado e restrito a esse problema, que é considerar essa equação de quarta ordem subcrítica, mas que o expoente que aparece aqui é exatamente o crítico inferior. E o que a gente consegue provar um resultado em conjunto com o professor João Marcos Duó, faz parte da minha tese de doutorado, é que, de fato, se você tem soluções positivas, que são suaves. Bem, suavidade aqui não é um problema, porque as soluções você consegue uma boa teoria de regularidade para o problema. Mas elas são super harmônicas, então qualquer solução singular ela tem que, de fato, se comportar como aquele scaling, aquele termo de scaling que é a potência vezes o logaritmo, e a gente consegue calcular a constante assintótica. Aqui tem um desenho, um sketch um pouco, não está muito bom, mas diz exatamente que o caso seria o caso limite com a singularidade removível. Então, você tem ou a classificação, ou você tem o resultado de não existência, clássico. Aqui você tem que ver que o comportamento muda um pouco quando você permite que a singularidade seja não removível. E você vê aparecer o crítico inferior, onde você tem a divisão entre não existência e classificação. Para o caso local, você tem aqui, você consegue exatamente dizer quem são os modelos locais, a menos desse valor aqui, que é o crítico inferior, onde você tem uma certa mudança de comportamento. E você tem, de certa forma, um comportamento local mais preciso para a sua equação. As ideias da prova vão ser definir uma mudança de variável que respeita esse crescimento, um funcional de Pohojev associado, que eu vou dizer o que é. Depois a gente vai usar um método blow-up para provar que desse funcional vai ser limitado. E o mais importante, eu diria, é provar uma fórmula de monotonicidade para esse funcional e provar que, de fato, usando essa monotonicidade, eu posso ter um teorema de singularidade removível, baseado no sinal desse funcional. As dificuldades são que a mudança clássica de variáveis que a gente deveria usar, ela não funciona aqui no problema, então a gente vai ter que definir uma nova mudança de variáveis que não existia na literatura. Só que nesse novo sistema de coordenadas, a equação associada ela vai ser não autônoma, então isso é um problema bem sério. A gente vai conseguir usar a simetria novamente dos resultados de CS-LIN para garantir que você pode reduzir o problema a estudar o comportamento global para uma EDO não autônoma de quarta ordem, o que não é tão simples também. E daí você vai conseguir, o que você precisa realmente estudar é a monotonicidade do funcional de Pohojev, ou seja, o sinal da derivada. O que acontece com esse sinal quando você tem tempos muito grandes. Então, agora eu passei as ideias principais, agora eu vou ser um pouco mais técnico, não tão técnico, mas eu vou tentar dar a ideia da prova, o passo a passo. Então, primeiro, a ideia heurística, que vem da teoria de superfícies mínimas, é que é um resultado clássico de regularidade, diz que qualquer mínima de dimensão 8 vai ter um conjunto singular de dimensão 0. Daí, se você supõe que esse conjunto é discreto, você gostaria de classificar o que acontece naqueles pontos singulares, que agora vão ser pontos isolados. E uma ideia muito usada é você provar uma monotonicidade para o funcional massa, ou para o funcional área. Por exemplo, você consegue determinar se essas singularidades são removíveis ou não. Então, a nossa ideia vai ser exatamente fazer uma teoria equivalente para o funcional de Pohojev, provar uma monotonicidade e daí garantir a classificação dos modelos locais perto das singularidades. Então, tudo começa com essa famosa mudança de variáveis de Emden-Fowler, que leva em consideração a potência e transforma, de certa forma, o nosso problema, que era na bola, ele vai passar a ser agora o problema num cilindro, onde citei aqui o logaritmo de R. Bem, isso não fica uma coisa... simplifica o problema, mas ainda assim você tem um operador aqui de quarta ordem no tempo e nas variáveis angulares, que é um pouco complicado, uma vez que você precisa calcular essas constantes. Essa mudança de variáveis aqui também é conhecida na literatura como mudança de variáveis logarítmica cilíndrica. E esse operador que você obtém, que eu chamei de Pennate cilíndrico, esse nome vem da geometria, ele é exatamente a expressão do bilaplaciano nesse novo sistema de coordenadas.
Bem, é possível calcular, é uma conta um pouco extensa, mas esses são os coeficientes que dependem da dimensão e da potência. Então, daí você entende por que a potência aqui é realmente importante, porque quando esses coeficientes mudam, a dinâmica da EDO vai mudar também. Usando esse novo sistema de coordenadas, a gente pode definir uma energia hamiltoniana para essa, de certa forma, esse problema cilíndrico de quarta ordem. A gente integra essa energia hamiltoniana nas esferas cilíndricas e a gente define o nosso, de certa forma, o nosso principal ingrediente, que é o invariante de o funcional de Pohojev, que é definido dessa forma. Ele é um funcional que não depende mais da variável angular, ele vai definir apenas do tempo e da solução, e esse cilindro aqui representa o sistema que a gente está trabalhando. Então, a ideia é que quando o P varia entre o crítico inferior e o crítico superior menos 1, você tem uma fórmula de monotonicidade bem estabelecida. Ou seja, você tem um sinal aqui para a derivada do funcional de Pohojev, ou seja, você consegue definir quem são os limites assintóticos quando o T vai para infinito. E lembrando, a gente sempre está preocupado quando o T vai para infinito, porque pela mudança de variáveis que eu defini anteriormente, quando o R vai para zero, o T vai para infinito. Então, de fato, a gente reduz o problema a estudar o comportamento limite desse funcional. Então, eu vou notar aqui que, bem, essas constantes são funções da dimensão e da potência. Então, você pode estudar o que acontece com o sinal dessas constantes com relação à potência. Então, você observa esse comportamento, de certa forma, bom para quando o P varia entre o crítico inferior e o crítico superior menos 1. No caso limite, de certa forma inferior, quando o P é 2 estrela sub, isso aqui dá zero. E se você lembrar, essa constante aqui, que é a constante de ordem zero, é ela que vai determinar quem são as soluções estáveis daquela EDO. Isso aqui sendo zero, você perde as informações que você tinha sobre o problema. Então, você vai ter que definir uma nova mudança de variáveis, que eu vou falar já já. Eu queria observar também que quando o P é crítico, ou seja, na verdade, crítico menos 1, que é n mais 4 sobre n menos 4, o funcional de Pohojev deixa de ser um funcional e passa a ser um invariante, porque ele vai ser constante no tempo. Isso vem da conservação da energia. Então, é por isso que às vezes eu confundo, eu falo invariante de Pohojev ou funcional de Pohojev. No caso crítico, é invariante. A gente não vai falar muito do caso crítico nessa palestra. Então, agora a gente chega, de fato, essa é a nova mudança de variáveis que precisa ser definida. A gente vai chamar de mudança de Emmenden-Fowler não autônoma, que leva em consideração esse termo logaritmo. Então, agora você novamente reduz a um EDP no cilindro, e aqui eu denoto por esse 2 estrela por representar que é a EDP com o expoente crítico inferior, mas essa EDP ela é não autônoma. E pior do que isso, você tem os coeficientes também são não autônomos. Esses K3, K2, K1 e K0. E calcular esses coeficientes é uma tarefa bem árdua. Eles foram calculados e estão aqui. Eles são importantes porque você precisa entender o que é que acontece com eles no tempo para determinar as propriedades do invariante do funcional de Pohojev associado. E principalmente esse aqui de ordem zero é ele que vai determinar aquela constante que não era conhecido nos trabalhos de Soranzo que nós calculamos. Então, associado, assim como a gente fez no caso autônomo, a gente consegue definir uma energia hamiltoniana, que depende do tempo, novamente. A gente integra essa energia hamiltoniana na variável angular para produzir um funcional, que depende do tempo. E, ora, a gente gostaria de provar uma fórmula de monotonicidade para esse funcional. O que acontece é que as coisas mudam um pouco. Você não tem um sinal estabelecido para o funcional de Pohojev, mas o que você consegue provar é que, de fato, ele é monótono. Essa monotonicidade vai depender agora da dimensão, porque aqueles coeficientes dependem da dimensão, mas, de fato, você consegue provar que, dependendo, o funcional ele pode oscilar, mas para ter suficientemente grande, ele vai ter que ter um limite assintótico. E daí, o que vai sobrar da técnica é provar que você tem uma estimativa superior, que vai vir do argumento de Soranzo. Usando essa estimativa superior e essa monotonicidade, você consegue definir os níveis limites do funcional de Pohojev e garantir que, ou quando ele é zero, você tem que a U tem esse crescimento. E quando ele é diferente de zero, bem, você tem o comportamento que a gente estava buscando.
E você consegue determinar exatamente quem é essa constante, como eu falei, vai ser t vezes a constante, aqui tem um typo, seria tilde, é a expressão do operador. Então, usando essa fórmula, a gente consegue determinar essa constante e dizer que, caso isso aconteça, você tem um teorema. A gente precisa lidar agora com caso isso aqui aconteça. Mas se isso aqui acontece, bem, você sabe que a U se comporta dessa forma. E se ela se comporta dessa forma, você consegue provar um resultado de singularidade removível, usando o método de barreiras. E, bem, mas isso não pode, porque a gente já tinha suposto que as nossas soluções são singulares. Então, daí você tem que ter o comportamento que a gente estava desejando, que envolve esse novo termo logaritmo. Então, esse foi a ideia do resultado. Eu vou finalizar agora com... A gente conseguiu estender esses resultados também para sistemas elípticos, fortemente acoplados. Então, a gente considerou esse sistema aqui elíptico, fortemente acoplado agora. Aí eu estou adicionando um M aqui, que é exatamente o número de equações que a gente gostaria de considerar. E tudo que está em negrito aqui vão ser coisas vetoriais. Então, esse é o bilaplaciano, na verdade, agindo em cada componente. Essa não linearidade aqui, que é um termo de acoplamento, é conhecida na literatura como um acoplamento do tipo Gross-Pitsaevsky, onde o acoplamento mesmo é dado por essa norma. Aqui, novamente, a gente vai considerar a potência subcrítica, como a gente estava considerando antes. Então, o que acontece é que esse tipo de sistema ele é motivado por diversas teorias físicas. Por exemplo, teoria de Hart-Frock, condensados de Bose-Einstein, ondas de Hogg no oceano, e pelo menos o caso escalar, que você tem uma equação apenas, essa equação está fortemente associada à geometria conforme. Não tive muito tempo de falar sobre isso hoje. Uma descoberta mais recente é que sistemas elípticos geométricos, de certa forma, estão associados à teoria de partição minimal e clusters isoperimétricos. Então, eu queria mostrar, de fato, isso aqui é o sistema. Quando você tem duas equações, esse é o sistema, de fato, é mais fácil de compreender o que a gente está fazendo aqui. Você percebe que tem um acoplamento bem forte dado por essa norma e por essa potência. E, novamente, a gente vai ter que estudar o problema limite, que é o problema aqui no Rn menos a origem. O passo a passo, como sempre, é caracterizar as soluções desse problema limite. Agora eu estou reduzindo sempre ao caso duas equações. O modelo é com M equações, mas dá para entender bem, fixando nesse problema modelo. Então, a gente gostaria de classificar as soluções no Rn furado primeiro, para depois estudar o limite e o comportamento local. E, assim, quando a gente fizer isso, vocês vão perceber que esse resultado fornece um resultado muito forte de desacoplamento para um sistema que, a princípio, é fortemente acoplado. A ideia por trás aqui vai ser investigar o que acontece para a norma de um vetor e mostrar que ela satisfaz propriedades muito semelhantes às soluções escalares do problema com uma equação apenas. Então, só um pouco de terminologia para a gente poder estabelecer os resultados adicionais, é que, novamente, a solução vai ser singular caso isso aconteça, não negativa, fracamente positiva, fortemente positiva e superharmônica quando isso acontecer. Isso aqui tudo é clássico da teoria de sistemas elípticos. Então, usando essa nomenclatura, a gente consegue provar o seguinte, que para o problema limite, aqui com duas equações, você tem resultados similares ao caso escalar. Ou seja, se você tem uma singularidade removível, uma potência subcrítica, as soluções vão ter que ser o vetor nulo, no R2. Se você está no caso não removível, mas a potência entre 1 e o crítico inferior, novamente você vai ter que as soluções vão ter que ser identicamente nulas. No caso que o P passa do crítico inferior e está nesse domínio, então você vai ter uma classificação a partir na qual você vai encontrar dois vetores na esfera, com norma 1, tal que todas as soluções do problema, na verdade, vão ser obtidas a partir da solução do problema escalar, que a gente já tinha classificado, já era classificada, multiplicada por esse vetor. Ou seja, de certa forma, as soluções para aquele sistema fortemente acoplado, elas são simplesmente dadas a partir da solução do problema com uma equação. Você consegue observar que o problema de existência ele já era trivial, porque qualquer par dessa forma geraria soluções para o sistema. O que não era fácil e nem trivial era provar que, de fato, essa família de soluções
dava todas as soluções para o sistema. Isso foi feito. As ideias da prova vão ser esferas móveis na forma integral, técnicas de blow-up, compacidade. A gente vai tomar sequências de scalings, que são os blow-ups e shrinking downs. Daí a gente vai estudar os limites de Pohojev dessas duas sequências, blow-up e shrinking down. E, por fim, a gente vai usar uma técnica, novamente, da teoria de mínimas, que é a técnica do cone de Feynman, que, novamente, vai usar as soluções do problema, o comportamento do funcional de Pohojev e a monotonicidade para classificar as soluções do problema limite. Um outro resultado que a gente obteve também foi a descrição do comportamento local. Ou seja, novamente você pega uma solução agora vetorial, você consegue provar que a norma é assintoticamente simétrica, ou seja, se comporta como uma média perto da singularidade. E, além disso, você tem todos os comportamentos que você estava esperando. Se você tiver o P entre 1 e o crítico inferior, você vai se comportar como a solução fundamental. Aqui, se o P é igual ao crítico inferior, você vai se comportar como aquela nova solução, aquele novo scaler que nós tínhamos definido, no caso escalar. E esse resultado aqui, como eu também mencionei, mesmo para o caso escalar, ele não existia. E no caso que você passa do crítico inferior, você vai ter esse comportamento. Você vai classificar a norma como, novamente, as soluções, assintoticamente, vão ser as soluções do problema global. As técnicas envolvidas aqui, a gente usou também, novamente, técnica das esferas móveis assintótica, estimativas uniformes a priori. A gente teve que provar, e aqui, novamente, vai ser uma delicadeza, que é provar a monotonicidade do funcional de Pohojev vetorial, nesse caso. E daí, a gente consegue um teorema de singularidade removível que vai nos fornecer a estimativa inferior que estava faltando, e tudo isso vai resultar no comportamento assintótico. Bem, isso era o que eu tinha para falar. Eu não falei muito do caso crítico, mas tem muita coisa também para se considerar. Queria agradecer o tempo de todo mundo e estou aberto para perguntas e comentários. Muito obrigado. Obrigado, João Henrique. Pessoal, estamos aí. O Juan, você tem que abrir o som, o áudio. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Enquanto alguém pensa sobre alguma pergunta, o João Henrique, eu estava no começo, você coloca esse crítico inferior, o P, igual a N sobre N menos 4, depois você muda, eu fiquei meio confuso. Talvez é porque, eu vou mostrar aqui onde eu defino, talvez seja a confusão com o de segunda ordem ou de quarta ordem. Pode ser, eu não sei. Eu fiquei encafifado porque eu vi, depois parecia uma coisa, era N sobre N menos 4. Aqui está o crítico Isso. inferior. Mas aí esse é o depois de você quarta pega... ordem. Aí eu estou usando 2 estrelas embaixo. Mas eu defino também um crítico inferior para um problema de segunda ordem, que vai ser nesse slide aqui. Aqui. Que é N sobre N menos 2, mas esse é o de segunda ordem. Aí só tem uma estrela embaixo, essa é a anotação. Mas volta um pouquinho, João Henrique. Aí você aparece um P. Aí, pronto. Esse mesmo. Esse P está entre 1 e o ponto que virou menos 1. Não parece esquisita essa igualdade aí? Não, mas olha, é o seguinte. O P está entre 1 e o crítico de Sobolev menos 1, que é N sobre N mais 4. Então, mas aí... você está com N maior que 5. Eu tinha visto exato. o trabalho com N igual a 3, ficava negativo. Isso, exato. Isso é uma classe de problemas bem nova que estão sendo considerados, que é quando você, para problemas de quarta ordem, você em geral trabalha com dimensão maior ou igual que 5, se você quer dimensões Sobolev clássicas. N igual a 4, você tem que mudar para exponencial, que vai ser um problema de Liouville. N igual a 3, você vai ter menos 7 na potência. Então, você vai ter meio que um problema com potência negativa. Isso é bem explorado e também está sendo revisado. Mas a gente só pega N igual que 5 para poder estar dentro das dimensões Sobolev clássicas. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Lá no... Você trabalhou com 1 elevado a P, mas lá na frente você pega o módulo de 1 elevado a P menos 1 vezes 1. Qual é a diferença que acontece aí para você? O que está acontecendo é o seguinte, é porque no problema que eu defini com o módulo, tá aqui. Aí, na verdade, isso. é um vetor.
Aí é como se fosse o problema vetorial, ele de certa forma ele está associado ao problema com sinal. Se a U não tivesse sinal, isso aqui seria a não linearidade que você deveria considerar. Mas aí aqui eu tenho um vetor, então é a norma do vetor, na verdade. Esse slide aqui, ele deixa mais claro. Na verdade, é a Tá, norma do vetor que eu estou considerando. tá Mas certo. você poderia pensar também como a norma da solução. No caso que a solução é positiva, você vai recair no problema U elevado a P. Quando Isso. ela tem sinal, é um problema mais delicado. Aham, tá certo. Obrigado, João Henrique. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, João Henrique, você é aluno ainda do doutorado? Faço pós-doutorado com o professor Piccioni na USP. Você trabalha onde? Você não está No IME, pós-doutorado? no IME USP, com o professor Piccioni. Eu trabalho com análise geométrica e problemas de ADP que nascem na geometria. Ok, João Henrique, parabéns pela confiança, pelo conteúdo, parabéns pela sua palestra, tá bom? Muito obrigado. Boa sorte na sua